Hoje meu papo é com você que está começando a pensar em investir. Vem comigo que eu vou fazer agora uma aulinha aqui falando sobre várias coisas importantes que você, futuro investidor, tem que levar em consideração sempre que vai pensar em lidar com o seu dinheiro. Vamos lá então? A primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre a nossa querida e amada poupança. Me responde uma coisa, você por acaso já teve aquele tijolão, aquele celular, na época era da Nokia, bem grande assim, acho que você já teve, não é? De lá pra cá, quantas vezes você trocou de celular? Me diz aí. Eu imagino que inúmeras, porque naquela época não tinha nem smartphone. Hoje eu acho que você não vive sem um smartphone. Agora me explica uma coisa. Se você evoluiu daquele celular tijolão para um smartphone, por que você ainda está na poupança, que é basicamente um tijolão? Para você ter uma ideia, a poupança foi criada por Dom Pedro II em 1861. Olha como isso é antigo. Foi criado na época pela Caixa Econômica para tentar levar as pessoas a começarem a guardar dinheiro e evitar que as pessoas empobrecessem demais. De lá para cá, já teve invenção de geladeira, de avião, de eletrodomésticos e você ainda está na poupança. O problema é que tem mais ou menos R$ 1 trilhão na poupança. Isso é um problema nacional, porque quando você deixa seu dinheiro na poupança, os bancos estão emprestando, utilizando a sua poupança para emprestar, fazer empréstimos, utilizar como limite de cheque especial, como limite de cartão de crédito, a juros aí abusivos. E você está recebendo quanto por mês? 0,5% ao mês. E aí você se dá conta que quando você vai lá e infelizmente cai nos juros do rotativo do cartão de crédito, você está passando aí de 5%, 6% ao mês e como remuneração da poupança você recebe 0,5%. Você entende aí o quanto isso traz de problema para as pessoas que têm o poder de fazer a gestão do seu dinheiro, aprendendo outras formas de investimento e com isso ter mais dinheiro no bolso, deixando que os juros compostos ali façam o seu trabalho. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, começando pela poupança. E você sabia que a poupança ela rende apenas uma vez por mês? Pois é, vamos dizer que você coloque seu dinheiro hoje na poupança e resolva tirar daqui a 20 dias. Então, esses 20 dias que você deixou lá parado, você não vai receber nada além daquilo ali. Diferente de outros investimentos, como por exemplo o Tesouro Direto, as LCIs, os CDBs, que rendem diariamente. Então, se você coloca o seu valor hoje no Tesouro Direto, por exemplo, e sai amanhã, o que rendeu de um dia para o outro, você recebe. Já a poupança você não recebe. Então, tem mais esse detalhe aí que faça com que você perca dinheiro caso você não complete o mês cheio. Felizmente, de uns anos para cá, as pessoas estão tendo acesso cada vez mais à educação financeira. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho coletivo, né? Todos os influencers, os bancos que disponibilizam aí informações, isso tem ajudado bastante as pessoas a se conscientizarem dos produtos que existem aí no mercado, que pode aumentar o seu poder de ganho com juros. Então, graças a isso, algumas pessoas já estão dando outros passos. Por exemplo, caixinha do Nubank. Vamos falar sobre essa caixinha do Nubank. Vamos falar sobre o Nubank primeiramente. É uma fintech, ou seja, uma empresa de tecnologia direcionada para finanças, bem arrojada, bem moderna e com uma proposta bem revolucionária para ir captar cada vez mais brasileiros. Vamos entender como que funciona a caixinha do Nubank. Então, quando você entra lá no aplicativo, você tem na parte de investimentos várias caixinhas. Cada uma daquelas caixinhas ali servem para algum objetivo da sua vida. Então, nós temos lá a caixinha da reserva, caixinha dos sonhos, por exemplo, uma viagem, a caixinha de uma compra maior, um imóvel, tem a caixinha do longo prazo, da aposentadoria. Mas vamos começar do básico mesmo, que é a caixinha de reserva de emergência. Como que funciona? Se a poupança rende 0,5%
ao mês, 0,5% em cima do que você investiu ao mês, o que dá mais ou menos 70% do CDI. Vamos começar a falar aí uma pinceladinha sobre os termos técnicos. Então, a poupança rende em torno de 70% do CDI. Lá na caixinha do Nubank, você vai tirar mais ou menos 100% do CDI. Então, você já deu um passo, sendo que o Nubank ali, operacionalmente falando, ele é fácil de utilizar. Mas é importante entender o que seria esse CDI. É importante porque quando você vai dar um passo a mais para entender o mercado financeiro, você precisa saber o que significa o CDI. Ele se refere a um referencial, ou seja, um benchmarking. É aquela linha que você tem que alcançar. Caso você não esteja chegando próximo a 100% do CDI, automaticamente a sua rentabilidade é bem menor. Portanto, é importante você saber, o CDI é uma taxa de juros interbancária, porque alguns anos atrás, vamos dizer que o Brasil não era tão consolidado em suas instituições bancárias. Digamos que os sistemas eram bem precários, existia uma grande insegurança a respeito das instituições. Por exemplo, no final do dia, alguns bancos fechavam caixa negativo, outros bancos fechavam caixa positivo, sem necessariamente os cálculos estarem corretos. Isso para o Banco Central ou para os órgãos que fazem a gestão máxima aqui no país, causava problemas para fazer aí a baixa no final do dia. Então, o que foi criado? Essa taxa interbancária, porque os bancos precisavam fechar o seu caixa certinho. Então, se um banco estava negativo e o outro positivo, um banco teria que emprestar para o outro, para não dar problema no fechamento do caixa. E esse empréstimo entre os bancos, obviamente que tem que ter uma taxa, porque afinal de contas o dinheiro ele é um produto. Uma vez que o banco empresta para outro banco, para fechar ali o caixa dele, esse banco aqui, obviamente, vai ter que cobrar uma taxa. E é essa taxa interbancária que o pessoal chama de CDI. E qual é o valor de referência do CDI? Nós temos aí a questão que os investimentos, eles se baseiam no CDI, mas o CDI também tem que se basear em alguma coisa. E ele se baseia na Selic, a nossa taxa aqui do país, a taxa mãe que nós chamamos. E essa taxa, ela é definida a cada 45 dias numa reunião realizada pelo comitê no Banco Central. Essa taxa aí, ela leva em consideração o cenário fiscal no país, questões de inflação, a pandemia também, então essas questões aí que envolveram a nossa economia, elas são levadas em conta para fazer esse cálculo e essa definição a cada 45 dias. E essa taxa hoje, maio de 2024, ela está em torno de 10%. Já esteve aí há mais de 12%, algum tempo atrás, e também já esteve aí a 2%. Então, o CDI acaba seguindo aí a Selic para onde ela vai. Nossa, mas esse papo tá ficando bem técnico, mas é importante que você saiba, pelo menos, o CDI e a Selic, o quanto eles são importantes e interferem aí nos rendimentos dos seus investimentos. Se você quer começar a investir, a gente precisa partir de algum ponto aí bem inicial para ir podendo dar mais passos um pouco mais avançados. Então, nós começamos com a poupança, que rende mais ou menos 70% do CDI, passamos pela caixinha do Nubank, que rende 100% do CDI, ou seja, 100% da taxa Selic, que hoje está em torno de 10%. Então é isso que você vai receber por ano, de rentabilidade, em torno de 10% sobre o que você investiu. Mas será que a gente não consegue dar mais passos? A gente já saiu de um básico que inclusive já te dá prejuízo, lembra que a poupança ela sequer acompanha a inflação. Pois é, então a gente já saiu do básico, já passou pelo intermediário, pelo menos você deu um passo a mais abrindo a sua caixinha, e agora é hora de você conhecer mais produtos do mercado financeiro, produtos conservadores, moderados, agressivos, e cada um deles precisa se adequar ao seu perfil de investidor. Muito bem, até agora você fez um básico. Poupança, Nubank é aquele inicial. Para a gente poder avançar um pouquinho, precisamos entender alguns conceitos muito importantes. Primeiramente, que para você poder fazer uma nova carteira mais diversificada de investimentos, você precisa, obviamente, abrir uma conta em uma corretora. Por que numa corretora? Por que eu não posso fazer isso nos bancos tradicionais que eu tenho conta aí, bancos grandes, já antigos? Será que eles não podem me fornecer aquilo que eu preciso? Gente, precisamos tomar cuidado com o que é oferecido para você. Se a poupança é um produto do banco, e ele não está te pagando nada, praticamente nada por isso, o
será que os outros produtos que o banco te oferece vão pagar tanto assim? Existe ali um certo conflito de interesse. Afinal de contas, os bancos oferecem produtos deles. Portanto, para ele poder ter uma rentabilidade, ele, enquanto banco, conseguir ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro, ele vai te oferecer taxas pequenas e vai te cobrar taxas de administração maiores. Concorda comigo? Você tem que lembrar que um banco desses tradicionais, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, são gigantescos. Então, para manter uma estrutura como estas, precisa realmente lucrar em cima dos produtos que eles oferecem. Qual é a diferença em relação às corretoras? A corretora, ela tem uma gama de produtos muito maiores. Por quê? Porque não é só um produto, não é só um banco, não é só uma instituição. Nas corretoras, todas as instituições no país podem vender os seus produtos. A corretora vai fazer a intermediação. Então, ela tem ali uma carteira de clientes, elas falam assim para o mercado: olha, mercado, todos esses clientes aqui querem começar a investir. O que é que você pode oferecer para mim? Então, a concorrência é muito maior. Então, a probabilidade de você encontrar um produto muito mais alinhado com o seu perfil é maior dentro de uma corretora do que dentro de um banco que oferece produtos mais específicos deles mesmos. Essa é a diferença crucial. Você vai ter muito mais possibilidades de ganhos dentro de uma corretora. E para você abrir a conta, é muito parecido com a abertura de contas em outras instituições. Hoje em dia, você abre a conta em 5 ou 10 minutos e aí você já tem ali acesso a esses produtos todos. E para a escolha da corretora, isso vai depender muito mais daquela que supre as suas necessidades. Então, para você saber, poxa, o que eu vou levar em consideração para poder escolher a corretora? Observe as taxas que ela cobra. Observe também quais os tipos de investimento que essa corretora trabalha. E mais uma coisinha, observe se ela tem serviço de assessoria especializada, que isso pode te ajudar bastante. Depois que você abre a sua conta, vamos agora conhecer a questão do perfil de investidor. O preenchimento do formulário do perfil de investidor, ele é essencial e, na maioria dos casos, obrigatório para você poder começar a investir. E qual é a finalidade de você descobrir o seu perfil? Ele vai orientar nas escolhas os produtos que estejam mais alinhados com as suas preferências e leve em consideração a aversão ao risco, período que você quer deixar ali o seu dinheiro rendendo, as experiências que você já teve ao investir e também os objetivos que você tem a curto, médio e longo prazo. E são 3 os tipos de perfil de investidor, começando pelo perfil conservador. Qual é a característica principal deste perfil? Segurança. Neste caso aqui, o mais indicado é que você mantenha o seu dinheiro em produtos de investimento com baixo risco e com alta liquidez, como, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, fundos de investimento em renda fixa, CDBs, LCIs e LCAs são os mais interessantes para que você mantenha o conservadorismo da sua carteira. Investimentos mais conservadores não ganham tanto assim, porém ganham sempre. Isso que você tem que ter em mente. Já o segundo perfil, o moderado, ele equilibra um perfil de segurança, conservador, mas ele também consegue absorver um pouco mais de risco. Então, ele consegue aceitar que a carteira dele tenha alguma perda ou algum prejuízo, desde que ele receba um pouco mais de rentabilidade. Uma forma de você diminuir essa exposição, caso um perfil mais moderado, é você diversificar bastante. Digamos que o perfil conservador, ele tem ali em torno de 80% a 90% da carteira geral em investimentos de renda fixa, aquelas mais seguras, mais conservadoras, e 20%, de 10% a 20%, em renda variável, que é aquele mais arrojado. E aí o perfil moderado, digamos que ele fica ali numa taxa de 50 a 50, 40 a 60, vai depender de quanto o moderado consegue realmente absorver de risco. Agora, o perfil arrojado, o perfil mais agressivo, ele realmente prefere mais retorno em cima do que ele está investindo. Ele
tolera bem os riscos, ele consegue absorver bastante ali as oscilações do mercado. Ele não se importa muito com isso, desde que ele seja muito melhor remunerado. Ainda que você seja um investidor agressivo, é sempre importante você manter ali uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade, aquela específica para quando surge ali um investimento maravilhoso. Então, mesmo assim, é sempre bom manter ali uma reservinha. A não ser que você seja aquele investidor extremamente agressivo, conhecedor do mercado, e aí sim, bastante independente. Mas caso você se enquadre entre o conservador, moderado e o agressivo, ali dentro daquela questão do risco das oscilações, então realmente ali você tem que fazer uma estratégia que mescle a tolerância ao risco, os objetivos com seu investimento, o horizonte que você quer deixar investido e o conhecimento que você tem do mercado financeiro. Agora que você já aprendeu a como começar a investir, eu vou ensinar a você onde que você deve investir na nossa segunda aula. Fica aqui comigo.